Olá a todos, obrigado a todos quanto têm acompanhado-me em direto. Estou sempre em que eu conecto-me para poder partilhar as boas novas do Reino dos Céus a todos. Agradeço também em particular a todos quanto têm partilhado os vídeos em diferentes grupos, a fim com que aqueles que estão perdidos nas igrejas católicas, evangélicas, protestantes, ibranimistas, missões e ministérios possam conhecer a verdade. Também gostaria de poder voltar a responder a todos quanto me escrevem em particular, que têm pedido como obter o livro do profeta Caco Filipe. Eu repito, vocês podem obter o livro do profeta Caco Filipe a partir dos vossos tablets, a partir dos vossos telefones, a partir dos vossos computadores. Para os telefones e tablets, vocês podem ir até ao Play Store. Vocês podem ir até ao Play Store e procurar por Profeta Caco. No Play Store escreve Profeta Caco. E tu poderás encontrar o aplicativo oficial do Profeta Caco Filipe, Profeta Caco, entre parênteses, oficial. Instalem este aplicativo e, por sua vez, quando vocês acabarem de instalar o aplicativo Profeta Caco, entre parênteses, oficial, vocês verão diferentes bandeiras e para a opção em português, vocês clicam na bandeira de Portugal, e verão todas as opções em português. Poderão obter todas as pregações em áudio, em escrita, as entrevistas em vídeos e muito mais, a fim com que possam obter. É desta maneira que poderão obter o livro do profeta Caco Filipe. Nós também temos o livro do profeta Caco Filipe, também por impresso. Onde quer que você esteja, tu podes entrar em contato conosco e nós poderemos enviar de qualquer maneira. Faremos chegar o livro do profeta Caco Filipe em forma física, caso não tiveres a oportunidade ou como de ter através do Play Store, do computador, embora seja gratuito, seja de qualquer maneira. Mesmo os DVDs do profeta Caco Filipe, onde tem as suas entrevistas, onde ele relata a revelação de Jesus Cristo para esta geração, tudo é gratuito. Todos os meios, todos os livros, todos os DVDs, todas as brochuras do profeta Caco Filipe é gratuito para todos quantos estão interessados, independentemente da sua crença, da sua religião, da sua doutrina. E ela está disponível a qualquer momento. Se tu quiseres que nós trazemos-te até a tua residência, tu podes escrever-me em privado no chat, ou mesmo através dos comentários, e eu poderei anotar e poderei levar até ao teu encontro o livro do profeta Caco Filipe, os DVDs e muito mais. Ok, hoje eu quero partilhar um tema muito importante com todos quantos têm me acompanhado, seja a tua primeira vez ou a segunda. Eu quero partilhar convosco um tema muito importante. O tema é: Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz, mas como ter acesso a essa promessa? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele na cruz disse que está consumado. Tudo está consumado. Isto foi o sacrifício do Senhor. O Senhor Jesus Cristo teve um sacrifício na cruz, e após o sacrifício ele disse que tudo está consumado. Mas como ter acesso a este sacrifício? Como ter acesso a essa promessa? Como ter acesso a essa promessa de perdão? Como ter acesso a este sacrifício? Será que por Jesus Cristo morrer por nós na cruz é tudo? Podemos beber, podemos mentir, podemos fazer qualquer coisa. O sacrifício na cruz é tudo para nós. Não existe uma via de como podemos estar dentro a esta promessa. Como você poderá obter perdão, por exemplo, visto que Jesus
morreu pelos nossos pecados. Agora, como poderemos obter o perdão dos pecados? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje, de que maneira, como poderemos obter o perdão dos pecados? Então é isso que é isso que eu quero poder partilhar com todos os amados companheiros de terra, todos aqueles que desejam adorar Deus em espírito e em verdade. Nós vemos que Jesus na cruz, ele havia proferido uma palavra. Ele disse, tudo está consumado. Uns dizem, cada um apega-se desta palavra para poder criar ramificações, para poder criar doutrinas, religiões, seitas e outras coisas. Dizem que o fato de Jesus dizer que tudo está consumado, isto quer dizer que ele pode beber, pode fumar, pode fazer qualquer coisa. Uns dizem até que já não é mais é a prova que já não é mais profeta. Mas verdadeiramente falando, de acordo com a revelação que nos é dada através do único profeta verdadeiro sobre a terra, que é o profeta Cacó Filipe, a revelação nos diz que quando Jesus disse que tudo está consumado, isto era em relação à redenção da humanidade. Simplesmente isto. Mas como a humanidade poderá obter a salvação, a forma permanece. E por esta razão, Jesus Cristo prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, que ele enviaria profetas, sábios e escribas, a qual muitos deles poderão ser matados, chicoteados. E nós hoje podemos compreender e entender que, embora Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz, a única forma de nós entrarmos a esta promessa de perdão dos pecados é um profeta, mensageiro vivo da tua geração, que vai dizer-te. Como você poderia ser salvo após o sacrifício de Jesus, enquanto Paulo ministrava? Seria Paulo o mensageiro que o Senhor Jesus Cristo enviou naquela geração, naquele tempo? Quem poderia mostrar-te, quem poderia dizer-te o que você poderias fazer para Deus reconhecer o que você faz? De acordo com João, capítulo 6, versículo 28 a 29, nós vimos que os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos, os religiosos do tempo do Senhor Jesus Cristo, eles importunavam Jesus. Uma vez, lá em João capítulo 6, versículo 28 a 29, eles perguntaram a Jesus, visto que o Senhor condenava-lhes, dizia-lhes raças de víboras, dizia-lhes que tudo quanto eles faziam era o diabo que eles faziam. Então eles aproximaram o Senhor Jesus e perguntaram-lhe, mas o que nós devemos fazer para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que credes naquele que ele enviou. E enquanto Jesus ministrava, a obra de Deus consistia em reconhecer Jesus de Nazaré como aquele que Deus enviou. Unicamente, somente um homem, em uma geração, somente um homem que Deus suscita para conduzir o povo. Assim, após o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, como nós podemos ter acesso a esta promessa? Como nós podemos ter acesso a esta promessa de perdão dos pecados? É o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviará após ele. E após ele, no tempo de Paulo, em Atos 9, o Senhor encontrou-se com Paulo no caminho para Damasco e comissionou-lhe e estabeleceu-lhe como sendo
a salvação para aquela geração. O Senhor Jesus Cristo, após o sacrifício na cruz, após os ministérios dos apóstolos terem terminado, ele encontrou-se com Paulo e comissionou-lhe, enviou-lhe como sendo a luz, como sendo a salvação para aquela geração. Enquanto Paulo ministrava, como você poderia entrar na promessa do sacrifício da cruz? Como você poderia entrar nesta promessa? Como você poderia entrar na promessa do perdão de pecados enquanto Paulo ministrava? Era Paulo quem poderia dizer-te. É a mensagem de Paulo que você poderia seguir. Você não tinha como estar por dentro desta promessa do sacrifício da cruz no tempo de Paulo, enquanto você rejeita Paulo. E após Paulo, o Senhor suscitou Antipas. Após Antipas, o Senhor Jesus Cristo suscitou Irineu e muitos outros mensageiros. E após aqueles outros muitos mensageiros, o Senhor Jesus suscitou Colomba. Após Colomba, Martinho de Tours. Após Martinho de Tours, muitos outros mensageiros, como Martinho Lutero, John Wycliffe, John Hus, John Wesley e tantos outros mensageiros que Deus suscitou até aos nossos dias, em que Deus suscitou unicamente um único profeta, assim como ele tem levantado em cada geração. E para o tempo em que nós nos encontramos, o Senhor Jesus Cristo suscitou unicamente o profeta Cacu Filipe, que é o único profeta verdadeiro hoje, em plena geração em que nós nos encontramos, em pleno início do século XXI, o único profeta verdadeiro hoje que está com as palavras de vida eterna. Agora, Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz. Mas como ter acesso a esta promessa hoje, em pleno século em que nós nos encontramos? É o profeta Cacu Filipe quem vai te dizer. Mas nós vemos que, de acordo com João 6, 28 a 29, primeiramente, você não tem como exercer a obra de Deus se não reconheceres, se não acreditares, se não seguires aquele que Deus enviou em tua geração. E hoje, você precisa saber, você precisa procurar quem Deus enviou hoje para esta geração, a fim de que você possa estar dentro desta promessa do sacrifício na cruz para o perdão dos pecados. Mas hoje, eu te digo, em nome do Senhor, que o único profeta verdadeiro hoje, em plena geração em que nós nos encontramos, o único profeta verdadeiro hoje que está com as palavras de vida eterna para esta nossa geração, este único profeta é o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe é a promessa de Mateus 25:6. Ele é a voz que clamou em Mateus 25:6. A voz que despertou as virgens, que são os escolhidos, para conduzir-lhes a Cristo. Hoje, nenhum apóstolo, nenhum profeta da igreja, nenhum evangelista, nenhum doutor, nenhum pastor pode conduzir-te a Cristo se não for estabelecido pelo profeta Cacu Filipe para esta geração. O único
homem hoje que conduz as pessoas a Cristo é o profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou para o nosso tempo. E este homem e este profeta é o profeta Cacu Filipe. Amados companheiros de terra, saibam que em nenhum tempo, em nenhuma geração, vocês todos que estão a me acompanhar, entendam que em nenhum tempo, em nenhuma geração, Jesus Cristo foi conduzido por proliferações de religiões. Deus, a única maneira de levar a povo a Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Jeová, é por um profeta mensageiro vivo para o seu tempo. Se você estivesse no tempo de Paulo, a única maneira, a única forma que você tinha como ser conduzido a Cristo era através daquele que o Senhor Jesus Cristo comissionou, mandatou e enviou com uma mensagem profética para a sua geração. E no tempo de Paulo era unicamente Paulo. Timóteo, Silvano e Tito ecoavam o que Paulo pregava. No tempo de Paulo, se você pregasse simplesmente e unicamente o que Moisés fez lá no Egito, quão maravilhoso, quão bom foi Moisés ter abrido o Mar Vermelho, quão sobrenatural era o povo comer o maná descido dos céus. Se você pregasse isso e não ecoasse o que Paulo pregava em sua geração, era a prova que você era um filho ou uma filha do diabo Satanás. Se você estivesse no tempo de Paulo, você poderia não saber se você és um filho ou uma filha de Deus. Mas existia uma prova. A prova que você é uma filha do diabo ou és um filho do diabo é que você rejeitarias Paulo como sendo a salvação daquela geração. A prova que você és um filho do diabo ou uma filha do diabo, se estivesse no tempo de Paulo, é que você rejeitarias que Paulo é a luz, a única luz estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo para aquela geração no tempo de Paulo, de acordo com Atos 13, versículo 47. E hoje, a única maneira, a única forma que você e eu temos para sermos um filho de Deus ou uma filha de Deus é nós reconhecermos, é nós seguirmos o único profeta verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo enviou para esta geração, que é o profeta Cacu Filipe. É verdade que Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz, mas como entrar nesta promessa? Como você hoje pode seguir o Senhor Jesus Cristo? Como seguirás Jesus no tempo de Paulo? Como você poderá seguir Jesus? Nós vemos que Timóteo, Tito, Silvano eram discípulos de Paulo enquanto Paulo ministrava. Timóteo não era discípulo de Isaías. Timóteo
não era discípulo de Jesus de Nazaré, mas ele era discípulo de Paulo. Hoje, no tempo em que nós nos encontramos, em plena geração em que nós vivemos, você, se realmente és um filho ou uma filha de Deus, é que você serás discípulo ou discípula do profeta mensageiro vivo que o Senhor Jesus Cristo enviou para esta geração em que nós nos encontramos, que é o profeta Cacu Filipe. Fora disto, você é um simples católico, protestante, evangélico, branamista, missões e ministério, és um simples mormon, és um simples guru marajá, etc, etc. Amados companheiros de terra, Jesus não verteu seu sangue na cruz para que você fosse católico. Jesus não verteu seu sangue na cruz para que você fosse protestante. Jesus não verteu seu sangue na cruz para que você fosse evangélico, branamista ou algo do gênero. Mas Jesus verteu seu sangue na cruz para que você reconheça aquele que ele enviou para a sua geração. Ele prometeu enviar profetas em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 35. Você não tens como dizer, se tivesse no tempo, por exemplo, de Jesus de Nazaré, não irias crucificar Jesus de Nazaré? O que te prova hoje, se você tivesse no tempo de Jesus de Nazaré, não irias crucificar Jesus de Nazaré? A prova que você não irias crucificar Jesus de Nazaré é que você acreditarás no único profeta que ele enviou para esta geração. Os fariseus disseram ao Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 30, em Mateus capítulo 23, versículo 30, disseram-lhe, se eles estivessem no tempo dos profetas, no tempo dos seus pais, eles não derramariam o sangue dos profetas como os seus pais assim o fizeram. Mas o que provaria o que eles estavam a dizer, enquanto eles proferiam essas palavras, é que Deus enviaria um mensageiro. E eles estavam com um mensageiro. E aquele mensageiro era a prova do seu tempo. Era a prova para eles. Os que tiveram no tempo, por exemplo, de Jeremias ou de Isaías, e vice-versa, um ou outro que tivesse no tempo de um ou outro, o povo, claro, poderia dizer, por exemplo, se eu tivesse no tempo de Isaías, não iria cortar Isaías em pedaços. Mas o que provaria, qual era a prova? Se ele tivesse no tempo de Isaías, não iria serrar Isaías em pedaços? A prova era o profeta do seu tempo. Se ele estaria ao lado do profeta do seu tempo, ou ele estaria contra aquele, era a prova. Assim também é hoje. Toda a humanidade
pode ler a história do cristianismo através das Sagradas Escrituras, pode ver como cada profeta sofreu, como cada profeta passou, mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, e dizer que se eu tivesse no tempo de um dos profetas, eu não iria cometer o mesmo erro o que o povo em que lá vivia no tempo de um daqueles profetas cometeram. Você, por exemplo, poderia dizer, se tivesse no tempo de Jesus de Nazaré, você não poderia crucificar, não poderia estar ao lado dos religiosos daquele tempo, enquanto Jesus de Nazaré ministrava, não poderias o crucificar. Mas qual é a prova do seu tempo hoje? A prova do seu tempo hoje é o profeta Cacu Filipe. O profeta, o único profeta mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para esta geração. Em cada tempo, em cada geração, Deus sempre suscitou, o Senhor sempre enviou um único profeta para aquela geração. E hoje, no tempo em que nós nos encontramos, o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacu Filipe. E ele é como Noé hoje. Qualquer pessoa que o rejeita, rejeita Jesus Cristo. E serve e adora o diabo Satanás sem saber. Amados companheiros de terra, amadas companheiros de terra, eu convido-vos a muita sabedoria. Eu convido-vos a não cometerem os mesmos erros que as gerações passadas cometeram diante da prova do seu tempo, diante do profeta do seu tempo. Mas qual dos profetas foi aceite enquanto ele ministrava, como é aceite após a sua morte? Será que Jesus, enquanto ministrava como profeta sobre a terra, era aceite como ele é aceito após a sua morte, conforme ele é aceito enquanto ele envia profetas com meta e propósito de dizerem que somos Jesus de Nazaré, para rejeitar, para reprovar a prova do seu tempo, para rejeitar o profeta do seu tempo. Será, amados companheiros de terra, vós mesmo tireis as vossas próprias conclusões. Cada um de vós tenham as suas próprias conclusões. Não façam das conclusões dos outros as vossas. Saiba o que você rejeita. Leia os sermões, que são as revelações do Senhor Jesus Cristo para esta geração, pregada pelo profeta Cacu Filipe. E após a leitura dos sermões, após ouvir os sermões, após ouvir as entrevistas, os vídeos, então tira as suas próprias conclusões. Não rejeita algo sem você mesmo compreender, sem você mesmo saber do que você rejeita. Não faça das conclusões dos outros as suas próprias conclusões. Tu podes acessar a minha cronologia e você poderá ver diferentes vídeos. Acompanhe cada vídeo detalhadamente que eu publico, que eu faço em direto. Acompanhe detalhadamente e tira as tuas próprias conclusões.
Mas o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, é com que não façais as conclusões dos outros as tuas conclusões. Amados companheiros de terra, todas essas religiões que vocês veem à vossa volta simplesmente são redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. Deus nunca suscitou uma religião para conduzir o seu povo. Deus sempre conduziu, Deus sempre conduz, porque Ele é o mesmo de ontem e de hoje. Sempre conduz o seu povo, sempre conduziu o seu povo, sempre conduzirá o seu povo, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Sempre conduzirá o seu povo por um profeta mensageiro vivo sobre a terra. Não por escritos, não por religiões, não por seitas ou organizações. Nós vemos que todas as igrejas pregam a Bíblia, pregam em nome de Jesus, dizem que adoram o mesmo Deus, mas o mais assombroso é que cada uma delas tem a sua doutrina. Cada uma delas tem o seu batismo, a sua compreensão sobre a divindade do Senhor Jesus, sobre o ministério da mulher, sobre o véu, sobre a Santa Ceia, assim em diante. Um pastor da Igreja Batista não pode ser pastor entre os pentecostais, entre os quadrangulares. Um pastor da Adventista não pode ser pastor entre outras religiões diferentes da sua. Mas dizem, se auto-intitulam que adoram um só Deus. Se dizem eles mesmos que têm o verdadeiro Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é este que vos dá essas doutrinas diferentes? Amados, nenhuma igreja evangélica, dentre as milhões das igrejas evangélicas que existem sobre a face da terra, nenhuma das igrejas evangélicas serve e adora a Deus, Espírito e em verdade. Dentre todas as igrejas católicas que existem, a igreja católica ortodoxa, romana, ou sei lá qual, nenhuma delas serve e adora a Deus, Espírito e em verdade. Dentre todas as igrejas branamistas, que são milhões, milhares, cada tabernáculo tem a sua doutrina. Dentre as milhares de que existem, nenhuma delas serve e adora a Deus, Espírito e em verdade. Dentre as missões e ministérios, Mormon, Guru Marajá, igrejas protestantes, dentre todas elas, não tem como, amado, elas servir Deus em Espírito e em verdade. Porque Deus conduz o seu povo, Deus conduziu o seu povo, Deus conduzirá o seu povo sempre e para sempre por um profeta mensageiro, porque Hebreus 13:8 continua vivo, está vivo. E enquanto Deus fala, se Deus é vivo e Ele fala, sempre haverá um profeta vivo sobre a terra, que é a sua boca sobre a terra. Amados companheiros de terra, não sejam seduzidos até este ponto em imaginar das milhares das igrejas evangélicas, das milhares que existem, a que você segue é de Deus. Não cometa este erro. Isto não é possível e isto nunca será possível. Consulta a Bíblia. Leia de Gênesis ao Apocalipse.
verás você mesmo que Deus nunca conduziu o seu povo por proliferações de religiões, por proliferações de seitas, de organizações. Deus, ele mesmo, nunca conduziu seu povo por um pastor. Deus, ele mesmo, nunca conduziu seu povo por um doutor. Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo sobre a terra. E este profeta mensageiro é ele que estabelece os apóstolos em seu tempo. Ele que estabelece os doutores, os pastores. Um pastor deve ser pastor de um profeta mensageiro vivo do seu tempo. Esse espírito, olha, eu vos recordo e vos digo eu mesmo que este demônio que vos diz, que vos ensina que o último profeta é Moisés, o último profeta é Jesus de Nazaré, o último profeta é João Batista, o último profeta é Paulo, o último profeta é Irineu, ou João Wesley, ou Martinho Lutero, ou John Wycliffe, ou John Hus. Este é um demônio antigo. Sempre em que os profetas estiveram sobre a terra, este demônio se manifestou. Quando Jesus ministrava, mas por que as pessoas não seguiram todos eles? Porque as pessoas estavam com este demônio e tinham a certeza absoluta do que eles diziam. Mas essa certeza é uma certeza que vem do inferno. Se você tem uma certeza que das milhares das igrejas evangélicas, a tua igreja, mais algumas, são de Deus, ou a tua igreja são de Deus, ou que são de Deus, eu te digo, em nome do Senhor, que esta é uma certeza que vem do inferno. É uma certeza do diabo. Deus nunca conduzirá, nunca, o seu povo por proliferações de religiões, por uma religião. Deus sempre conduzirá, Deus sempre conduz, Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo. Hoje, Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. Ele é o único profeta verdadeiro hoje que está a falar de vida eterna. Mas os filhos do diabo, os da posteridade da serpente, dizem não. Mateus 25:6 é uma simples parábola. Não. Mateus 25:6 é isto, é acolá, é não sei o quê. Amados, uns até dizem que não. Aí não tem lá o nome do profeta Caco Filipe. Eu te recordo hoje que mesmo este demônio é antigo. Este é um demônio antigo. Quando João Batista mostrou que ele é o cumprimento de Isaías, capítulo 40, versículo 3, as pessoas disseram que não. Isaías 40, versículo 3, aí não tem o teu nome. Você quem clamou ali. Não é possível. Por quê? Porque os demônios não morrem. São estes mesmos demônios que se levantam hoje para dizer que Mateus 25:6 não tem o nome do profeta Caco Filipe. Uns até dizem que quem clamou é o próprio Senhor Jesus. Mas se o clamor disse eis o noivo, é porque ele apontou o noivo. É porque indicou alguém. E amados companheiros da terra, eu vos digo, em nome do Senhor, que Caco Filipe é o único profeta verdadeiro. Hoje, ele é a voz de Mateus 25:6. Ele é o prometido em Mateus 25:6.
Estes mesmos demônios que se levantam hoje contra o profeta Cacô Filipe, para demonstrar que Cacô Filipe não é a voz de Mateus 26, que não é ele o profeta prometido, eu recordo-vos mais uma vez, estes mesmos demônios atacaram Paulo. Paulo estava mostrando em Atos capítulo 13, versículo 47, que ele, Paulo, é a promessa de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Paulo mostrou isso em Atos capítulo 13, versículo 47. Que ele é a promessa, mas eu que não. A salvação é Jesus. Jesus é que sacrificou na cruz. Jesus disse que está consumado. Jesus disse isso. Jesus disse isso, aquilo. Jesus já disse tudo. O porquê? Para provarem que os demônios não morrem. Porque eram mesmo esses demônios que importunavam João Batista. Mesmo o próprio Senhor Jesus. Ele dizia que não. Mas por que você fala em parábola? Eles não sabiam que Jesus falava em parábola para que se cumprisse Salmos 72, que dizia que abrirei a minha boca em parábolas e falarei enigmas para os dias anteriores ao negócio do gênero. Estes mesmos demônios que estão a atuar hoje entre os católicos, protestantes, evangélicos, missões e missões branamistas e tantos outros. Esse demônio que diz, o último profeta é William Branham, o último profeta é John Wesley, o último profeta é Wycliffe, o último profeta é John Hus. Todos esses foram verdadeiros profetas em seu tempo. Seu tempo passou. Eles estão mortos. Deus, ele é Deus dos vivos. Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo. Porque este profeta, é através deste profeta que você terá acesso da promessa do sacrifício da cruz. Porque este profeta, quem te dirá como entrar a esta promessa? Amados companheiros de terra, eu vos digo, todas estas religiões que vocês vejam à vossa volta são redes de Satanás. São purgatórios. E as suas pregações são como esgotos da casa de banho de Satanás. Esses Marcos Feliciano, Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, Abílio Santana, Benny Hinn, Taylor Osborne, Tibisha Joshua, Manessa Jordan, todos esses, David Owen, Emmanuel Macandiwa, todos esses são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Não é Deus que eles mandou, mas eles vêm em cumprimento de Mateus 24, 24 e 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Amados companheiros da terra, não sejam seduzidos. A Bíblia nos diz, a Bíblia é bem clara, mostrando que nos últimos dias os falsos virão com quê? Com uma mensagem? Os falsos virão com quê? Com milagres e prodígios. Se as pessoas seguem Edir Macedo, se as pessoas seguem Vladimir Santiago, é por causa de quê? É por causa de quê? Devido milagres. Amados companheiros de terra, hoje, em toda a terra, unicamente e somente Cacô Filipe é a boca de Deus, o legislador da palavra para esta geração. E vocês podem obter o livro do profeta Cacô Filipe gratuitamente no Play Store. Procura no Play Store Profeta Cacô e instala o seu aplicativo. Amados companheiros de terra, eu coloquei-vos o caminho, a verdade e a vida em vossas mãos. Façam dela o que quiserem. Que Deus vos abençoe e que Deus vos ilumine e que vos faça compreender o que Ele está fazendo para esta geração em que nós nos encontramos. E eu digo a todos aqueles que têm me acompanhado, todos aqueles que me acompanharam, todos aqueles que estão a me acompanhar, se alguém acredita, se alguém aceita receber Jesus Cristo através daquele que ele enviou, que o profeta Cacô Filipe,
Ele pode escrever-me particularmente no chat, dizendo simplesmente que ele acredita e que ele quer saber mais, quer entender mais sobre esta gloriosa mensagem. Amados companheiros de terra, que Deus vos abençoe e que Deus vos ilumine e vos guarde. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.